Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim falar sobre as minhas leituras do mês de agosto. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu gostei e se inscreve no canal para não perder nenhum dos meus conteúdos. Bom gente, o mês de agosto pra mim foi muito bom nas leituras, assim, ao todo eu li 12 livros, foi um dos meses que eu mais li nesse ano, assim, e o saldo foi muito positivo, porque foi tudo assim de leitura média até muito boa, sabe? Mas como eu fiz muitas leituras nesse mês, eu sempre faço aqui o vídeo e eu comento livro a livro, né, de cada leitura, e eu sempre explico um pouquinho de cada um, né, do que eu achei. Mas para não deixar esse vídeo muito longo aqui, para eu fazer isso de cada livro aqui, né, dos 12 livros, os livros que eu não tenho muito o que falar, assim, né, algumas releituras, livros que eu achei só mais ou menos assim, eu vou fazer só um breve comentário para eu poder me aprofundar mais naqueles que eu quero falar mesmo. Mas então vamos começar para não perder muito tempo. E o primeiro livro que eu li este mês foi Lore Olympus, que é um quadrinho que é uma releitura da história de Hades e Perséfone, que são dois deuses da mitologia grega. E assim, esse livro estava sendo muito falado, mesmo antes de ser lançado aqui no Brasil, e eu tava esperando assim um quadrinho maravilhoso, perfeito, com uma história perfeita e não foi tudo isso, sabe? Assim, é legal, é uma história divertida, ele é o primeiro volume, né? Então, assim, é mais uma introdução dos personagens, da história, enfim. Achei legal que é uma história um pouco mais voltada para um público adulto, então, até no início do livro tem uma parte aqui de aviso de conteúdo, né? Que tem alguns conteúdos mais sensíveis. É um quadrinho mais 18, então, assim, né? Dá uma olhadinha antes de começar a ler. Achei legal o estilo do desenho, assim mesmo, né? Da HQ mesmo ali e tudo mais. Mas é isso. Não foi algo que me impactou, sabe? Não é uma história assim que eu vou ficar me lembrando e pegando pra reler, como outros livros, outros quadrinhos, enfim, né? Então, assim, eu dei 3,5 de 5. Eu ainda quero continuar a ler, pegar os outros volumes quando tiverem e tudo mais, mas não é uma prioridade, então eu vou deixar realmente pra quando for lançado aí. Mas se você gosta, né, aí de histórias de Hades e Perséfone, se gosta de quadrinhos aí, dá uma olhada, talvez você possa gostar. E o segundo livro que eu li este mês foi Além das Chamas, o terceiro e último livro da trilogia da série Além da Fronteira, que é uma série nacional, né, uma ficção científica nacional, que eu já falei nos outros vídeos, se eu não me engano foi no vídeo Leituras de Abril e Leituras de Julho, que foi quando eu li o primeiro e o segundo livro, né? E assim, eu já falei bastante sobre essa série nesses outros dois vídeos, então eu não vou ficar aqui falando muito. Vou falar especificamente do terceiro livro, que assim, eu amei, eu gostei muito desse terceiro livro. Ele é um livro assim que ele é frenético do início ao fim. É o tempo inteiro acontecendo um monte de coisa, então você não quer largar o livro, você só quer saber o que vem a seguir, sabe, na história. Eu gostei muito, eu me senti muito conectada, assim, com tudo, assim. Queria saber o que ia acontecer com os personagens, tinha várias teorias, algumas aconteceram, outras não, fui surpreendida, sabe? Então, assim, é um livro que tem muita coisa, assim, se você gosta de ação, uma distopia misturada com uma ficção científica, assim, acho que é super válido fazer a leitura, sabe? É um livro que tem muita representatividade também, se eu não me engano, já mencionei tudo isso nos outros vídeos, estou só repetindo aqui, né? Mas eu gostei bastante, achei que foi uma finalização muito legal pra série, acho que fez jus, assim, realmente pra série. Eu dei 5 de 5, não cheguei a favoritar, porque faltou ali o sentimento pra me fazer favoritar, mas assim, achei muito bom mesmo. E assim, uma das coisas que eu mais gostei foi a evolução da escrita do autor, né, ao longo dos livros, assim, então achei muito legal. Outra coisa que eu gosto é que o autor escreve contos também dentro desse mesmo universo, então eles já estão juntos aí na edição do livro, então tem um conto pós-finalização, assim, que em parte eu gostei, em parte eu achei, tipo, ok, tinha uma parte ali que eu achava que não precisava ter, mas assim, no geral eu gostei, sabe, achei muito legal. Os livros eu já mencionei também, mas vou mencionar mais uma vez. Tem lá no Kindle Unlimited, tem tanto o livro separado quanto o box, tá? Dos 3 livros, mais os contos também. Então dá uma olhada lá, porque vale muito a pena, realmente. Eu gostei muito, assim, achei muito legal. Tô doida pra ler outros livros do autor, inclusive. Com certeza eu vou incluir aí nas minhas TBRs dos próximos meses aí, né? E é isso aí, me digam aqui nos comentários se vocês já leram essa série. Bom, e outro livro que eu li neste mês de agosto foi Lendário, que é o segundo livro aí da série de Caraval, né, da trilogia de Caraval. E assim, eu li o primeiro, né, em julho, falei no vídeo de leituras de julho sobre esse livro. E assim, eu gostei, para ser a minha opinião do primeiro livro foi a mesma do segundo. Assim, eu gostei, achei interessante a trama, mas eu achei a estrutura do livro muito parecida com a do primeiro,
sabe? Eu até fui com as expectativas bem baixas, assim, porque eu tinha visto alguns comentários negativos a respeito desse segundo livro e da Donatella, que é a protagonista do segundo livro. Mas, assim, não me incomodou nem ela como protagonista e nem o enredo como um todo, sabe? Eu gostei, eu achei legal, assim. Só me incomodou mesmo porque não teve tanto plot twist que nem o primeiro livro, que é algo que o primeiro livro faz bastante. Inclusive, uma coisa que eu achei legal, assim, é que esse aqui, ele dá já as teorias pro leitor. Então, assim, ele começa já a construir as teorias junto, né? O leitor, no caso, constrói as teorias junto com a Donatella, que é a protagonista do livro. Então, assim, eu achei legal pra justamente fazer essa coisa de você já ir caminhando com a protagonista. Mas isso perde o fator plot twist, porque, assim, no final, nenhuma das reviravoltas que eram pra ter viraram reviravoltas, porque eram algo, assim, super óbvio já, sabe? Então, assim, eu achei que faltou um pouquinho dessa coisa de surpreender mais o leitor, que nem foi feito no primeiro livro. E eu achei que eles parecem muito, assim, a estrutura deles parece muito com a do primeiro livro. Então, assim, eu achei que faltou um pouquinho de criatividade, assim, na hora de destacar, né, de diferenciar a história do primeiro pro segundo livro. Mas é um livro muito legal, eu gostei. Eu pretendo ler aí o finale, só que eu não vou ler agora em setembro, eu vou deixar pro próximo mês, eu vou dar um tempinho, assim. Porque, na verdade, eu ainda tava meio em dúvida, porque eu vi gente falando mal desse terceiro livro, bastante gente, então eu fiquei meio assim. Mas vamos ver aí o que vai dar aí. Dei 4 de 5, tá? Porque realmente foi um livro que eu gostei, assim, achei que tem um ritmo bacana, né? Só aqueles pontos ali mesmo que me incomodaram, mas eu não acho que chegam a ser realmente pontos negativos mesmo, né? Então, assim, vamos ver e depois, quando eu terminar aí a série, eu talvez faça um post ou um vídeo, né, falando aí sobre a série como um todo. Outro livro que eu li esse mês foi Príncipe Cativo. Na verdade, eu li a trilogia inteira, só que eu vou seguir aqui minha ordem de leitura. Então agora eu vou falar só do primeiro livro, que é O Príncipe Cativo, o Escravo. Assim, esse é um livro que eu já tava adiando a leitura há bastante tempo, que já tava na minha wishlist pra eu ler e tudo mais, mas eu tava adiando porque eu sabia que era um livro bem problemático, que era uma trilogia bem problemática, então eu tava adiando assim, né? Então assim, antes de eu começar a falar, já deixo o aviso. É uma trilogia mais 18, que tem muitos gatilhos e tem bastante problemática. Já começa pelo título, já dá pra ver, né? Príncipe Cativo, Escravo. Então assim, né? Mas assim, deixa eu explicar rapidamente assim o que é a história antes de eu falar sobre o livro. O Príncipe Cativo vai contar a história de um local ali que tem vários reinos, né? Mas a gente vai se focar em dois reinos, que é o reino de Aquelos e o reino de Vere. Em Aquelos a gente tem o Damianos, né? O Daemon, que é o príncipe herdeiro do reino. Só que o pai dele acaba falecendo e o irmão mais velho dele, que era um filho bastardo do rei, acaba dando um golpe e assumindo como rei e acaba mandando o Daemon como um escravo pro reino de Vere, que é um reino inimigo. Né? Ele conta uma mentira, né? Fala pra todo mundo que o Daemon morreu e coisa e tal, assume como herdeiro e manda ele pra lá, né? Meio que pra até humilhar, assim, o irmão, né? De mandar pra um reino vizinho e tudo mais. E aí em Vere a gente tem esse outro reino que tem como príncipe herdeiro o Laurent. O Laurent, ele já perdeu o pai e o irmão mais velho, que era o herdeiro oficial ali do reino, né? E inclusive o irmão dele foi morto pelo Daemon, então mais um motivo para os reinos se odiarem. Só que ele ainda não assumiu como rei porque ele ainda não tem 21 anos, ele tem 20, né? E enquanto isso, quem assume para ele é o tio, que é o regente do reino. E aí, a Kielos dá de presente pro Laurent, né, o Daemon, como escravo do Laurent. E aí, assim, a primeira parte do livro, ela é muito para desenvolver essa questão de quem é o Daemon, de quem que é o Laurent, e essa relação entre os dois de o Daemon ser um escravo e tudo mais, aquela questão toda. Então, essa primeira parte do livro, a primeira metade do livro, ela é muito problemática. Assim, eu achei muito problemática mesmo, assim, eu não... Sabe, assim, é um livro que você tem que... Teve umas cenas, assim, que me incomodaram bastante, assim, né? Mas a segunda metade, ela vai se focar mais na trama política. Porque, assim, eu falei todas essas questões de um é herdeiro e levou um golpe, e o outro é herdeiro, mas quem né, tá regendo tudo ali é o tio, que é o regente, coisa e tal. Porque tudo isso são as peças iniciais das jogadas políticas que vão acontecer durante os 3 livros. E, assim, eu adoro fantasia que tenha trama política, sabe? Não é à toa que eu amo, tipo, Game of Thrones, sabe? Que era uma série que, tipo, tinha muita coisa, tanto os livros quanto a série, né? Tinha muita coisa de trama política, né? Então, assim, eu gosto quando se foca nisso, sabe? Então, eu gostei bastante da segunda metade do livro, foi o que realmente me empolgou pra continuar.
O final desse livro, assim, realmente me empolgou. E eu tinha visto bastante comentários falando, gente, esse primeiro livro é tipo uma grande introdução e a história começa no segundo, sabe? E realmente é muito isso. Vou falar mais sobre isso quando eu falar sobre os outros livros, mas assim, esse primeiro parece realmente ser uma grande introdução. E assim, mesmo as coisas. Tiveram algumas coisas assim que eu não consegui realmente desapegar depois, mesmo eu tendo lido todos os livros, mas algumas coisas fizeram sentido depois que eu terminei de ler, sabe? Então, assim, se você começar a ler, vai até o final, sabe? Esse é o meu conselho. Mas, assim, eu dei 3 de 5, porque realmente a segunda parte eu achei muito legal, gostei das sementinhas que já vão sendo plantadas, sabe? E depois de eu terminar a série inteira, parece que eu gostei um pouquinho mais, assim, porque realmente parece que tudo realmente faz sentido. Então, assim, novamente, se você ficar interessado, né, em ler, dá uma procurada assim nos gatilhos primeiro e tudo mais. E se você já começou a ler, tá meio em dúvida, vai até o final agora, porque assim, vai fazer muito mais sentido e você vai gostar muito mais, eu garanto. Outro livro que eu li este mês foi A Hipótese do Amor. E assim, eu só não vou nem perder muito tempo pra falar, porque assim, esse foi quase uma releitura, porque eu já li A Hipótese do Amor 2 vezes, né? Eu li em inglês, na verdade, né? Quando lançou, eu tenho o e-book dele em inglês, eu comprei no ano passado. E assim, se eu não me engano, eu já falei até no vídeo de leituras de janeiro, se eu não me engano, que foi a minha primeira releitura, né? Então, assim, agora eu só reli ele, só que eu reli em português, né? Então, assim, fiz minhas marcaçõezinhas. E, gente, eu não tenho muito o que falar, além de que eu sou apaixonada por esse livro. Adam Carlson, maravilhosíssimo, assim, eu tô doida agora pra ler o novo lançamento da autora. E é isso aí, esse é o meu romance preferido do momento. Não tenho mais nada pra acrescentar sem ser isso, assim, né? Já falei sobre ele várias outras vezes aqui em vídeo, então é isso. Não vamos perder muito tempo falando disso. 5 estrelas, favoritado. Também li nesse mês Romance Real, que é um livro de romance adolescente nacional, escrita pela Clara Alves, mesma autora de Conectadas. E assim, foi um livro que infelizmente eu me decepcionei um pouco. Porque assim, eu gostei de Conectadas, eu achei um livro legal, assim, não cheguei a amar, mas eu achei um livro legal. Mas esse, assim, eu tava esperando ainda mais, porque é um livro que se passa em Londres. E assim, se você tá chegando por agora aqui no canal e não sabe, eu vou sempre aproveitar momentos para poder falar sobre isso. E em maio e junho desse ano, eu estava em Londres fazendo um intercâmbio de 6 semanas, fiz uma série de vlogs, inclusive, eu vou deixar aqui no card, caso você não tenha visto. Então, assim, agora eu amo, eu já amava antes, né? Mas assim, agora eu amo ver qualquer coisa de Londres, porque eu fico só catando as referências e pensando, eu tava lá, eu fui lá, passei por isso, sabe? Então, assim, todos os momentos que a Diana, né, que é a protagonista, tava fazendo as coisas e descrevendo os lugares, eu só ficava me sentindo muito inserida naquela história, porque eu conseguia visualizar facilmente, assim, sabe? Então eu gostei muito, essa foi uma das partes mais positivas pra mim, realmente, porque eu gostei. Eu só vou fazer um detalhe, porque eu vou ser a chata do rolê, porque assim, teve alguns detalhes que a Clara Alves colocou no livro que não são exatamente corretos. Como, por exemplo, ela colocou que assim que a Diana chega em Londres, isso já é junho, ela fala que o sol se põe depois das 7, tipo 7, 7 e meia, ela comenta assim. E na verdade, nessa altura assim, já antes até, na verdade, o sol se põe depois das 9 da noite. Tipo assim, em maio mesmo, eu cheguei no final de abril e ali nesses 2 primeiros dias também, tipo, ia escurecer 9 e pouco da noite, sabe? Então, assim, são algumas coisas assim que ninguém vai perceber, assim, é só porque como eu tava lá agora recentemente, sabe? Eu fui a metida de ficar olhando essas coisinhas assim. Mas assim, não é nada que impacta a história, tá? Foi só uma coisa que eu reparei. Mas falando sobre a história mesmo, assim, eu tava esperando que ia ser um romance mesmo, assim, até por causa do título e tudo mais, mas a história, ela se foca mais do que isso, né? Ela se foca mais na questão da própria Diana, que tá vivendo um luto, né? Enfim, todas as questões dela ali, só que eu acho que, assim, nada é explorado o suficiente. Uma coisa que me irritou bastante foi que a Diana, né, a protagonista, ela é uma adolescente. Sim, eu entendo que ela é uma adolescente, ela tem 16 anos, ela tá passando por um luto, mas assim, ela é uma protagonista que ela erra o livro inteiro e ela não aprende com seus erros. Ela só comete o mesmo erro várias e várias vezes. Aí a gente tem o outro lado desse casal, desse romance, que é a outra Diana, que uma é Diana em português e a outra é Diana em inglês, que aqui seria Diana, né? Que é uma personagem que simplesmente não é explorada. Acabou o livro, eu não sabia quem era ela. Sabe? Então, assim, eu fiz uma resenha mais detalhada lá no meu Instagram, vou deixar aqui na descrição, caso você queira ler. Mas, assim, me faltou conexão com os personagens e com a história, sabe? Então, assim, eu dei 3 de 5, porque eu dei o 3 mais por causa das referências de Londres. Vou admitir, assim, né? E, assim, eu até comentei lá na minha resenha. Pode ser que, caso você seja adolescente e coisa e tal, né? Ou alguém adolescente valer, que consiga se conectar mais com a história, né? Eu sei que eu não sou mais o público-alvo, então
acaba dando essa diferença, né? Mas assim, pra mim valeu pelas referências a Londres mesmo. Li também esse mês, ou melhor, reli também este mês, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que foi pra mim uma das minhas leituras preferidas de 2021. E assim, não vou me estender muito nele, porque eu não tenho muito o que falar, além de que esse livro é perfeito, este livro é maravilhoso e eu amo este livro. Assim, a escrita é perfeita, você parece que você tá lendo a história real de uma pessoa, você termina acreditando que a Evelyn Hugo é real. Da primeira vez eu já sabia que não era real e eu terminei achando que era, e agora a mesma coisa, sabe? Eu tava com medo de reler e não gostar tanto quanto da primeira vez, mas assim, acho que eu tô gostando mais ainda do que da primeira vez. E agora eu só tô com medo da adaptação da Netflix. Vocês viram aí as notícias que saíram nos últimos tempos? Então, assim, estou um pouquinho com medo aí da senhora Netflix, mas assim, Netflix, você fez Heartstopper, você fez Sandman, você provou que você sabe fazer boas adaptações, então assim, faça uma boa adaptação de Sete Maridos de Evelyn Hugo, assim, ó, porque merece. Esse livro aqui, a Elite, gente, estamos falando da Elite. Então, se você ainda não leu, leia, e só pra deixar registrado 5 estrelas favoritado, né, assim. Então, leia aí. Outro livro que eu também li este mês foi Para o Lobo, que é um livro que eu também recebi da minha parceria com a Companhia das Letras. E assim, eu não conhecia nada desse livro antes de eu receber ele, e aí depois que eu recebi eu fui dar uma olhada, assim, antes de eu começar a ler. E ele, assim, ele se classifica como uma fantasia dark, e ele mistura alguns elementos de contos de fada, tipo Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Bela e a Fera, enfim. E assim, eu fiquei bem empolgada porque eu gosto dessas coisas assim, né? Só que assim, eu confesso que a parte da fantasia ali, a mitologia criada, né, a construção de mundo ali, é extremamente confusa. Assim, até metade do livro eu não estava entendendo quase nada. E aí, quando eu comecei a entender, o negócio se complica ainda mais. Aí eu só não sei se eu sou muito tansa, se eu tava lendo com desatenção, mas assim, eu não consegui, sabe, assim, ligar muito pro problema central do livro. Eu gostei até da protagonista, assim, mas eu não achei ela interessante, né, muito interessante, assim, achei legal, mas é isso. O romance principal que a gente tem é um romance slow burn, que é um tipo de romance que eu gosto, é aquele que demora pra acontecer, mas assim, não senti conexão do casal, o personagem masculino achei qualquer coisa, então assim... E aí a gente teve a história dividida em dois pontos de vista, que um é o da protagonista e o outro é de outro local. E eu entendo porque foi feito isso, pra gente ser mostrado os dois lados da história, digamos assim, que a gente precisava saber. Mas assim, o ponto de vista da protagonista era muito mais interessante que o outro. Então, cada vez que passava para o outro ponto de vista, eu só achava muito chato, sabe? Então, assim, eu dei 3 de 5, porque a parte final do livro eu achei muito legal, sabe? Ali, quando vai construindo pro final, ali eu achei bem bacana, achei legal, assim, até a evolução mesmo da protagonista, por menos interessante que ela fosse para mim. Mas, assim, achei legal, achei que o livro termina de um jeito bacana também. Termina com um leve cliffhanger. Eu sei que vai ter sequência. Não sei se eu quero ler ainda, porque assim, não me interessou muito. Mas vamos ver, assim, né? Mas assim, se você leu, me conta aqui nos comentários o que você achou, assim, porque quase ninguém que eu conheço leu esse livro, assim. Na verdade, ninguém que eu conheço leu esse livro. Então eu não sei o que as pessoas estão achando dele, né? Só eu que tô sendo muito chata, assim, realmente. Mas me conta aqui porque realmente eu tô curiosa, assim, né? Pra saber aí o que as outras pessoas estão achando. E aí eu continuei aí a série de Príncipe Cativo, eu ia falar Príncipe Cruel, e eu li o segundo, né, que é o Príncipe Cativo, o Guerreiro. E assim, o livro melhora, mas assim, ele melhora num nível que vocês não têm noção, assim, ó. Porque esse livro, ele ainda tem alguma das questões problemáticas, a gente tem algumas cenas ainda que dá aquele desconforto, assim, e tudo mais, mas o foco maior dele são as jogadas políticas. Assim, e elas são muito bem feitas. Algumas coisas a gente já consegue amarrar do primeiro livro com esse, e eu acho muito legal porque tem duas questões principais que vão envolvendo na história, que a autora vai dando migalhinhas assim para você ir catando e montando a sua teoria. Então tinha duas teorias principais que eu fui montando, que só vai dar resultado lá no terceiro livro, sabe? Mas assim, são detalhezinhos que você vai pescando na história. Eu só peguei dessas duas teorias, mas com certeza tem mais, sabe? E eu acho isso muito legal, porque nesse segundo livro, a gente já consegue ver a rede sendo montada, digamos assim, e algumas coisas lá do primeiro livro já começam a fazer um sentido maior, a gente já vai começando a trabalhar tudo isso. E aí a gente tem uma evolução de personagem fantástica, assim, eu não vou falar quem é em específico, mas assim, tem um personagem, quem já leu ou quem tá lendo deve imaginar de quem que eu tô falando, mas assim, tem um personagem que quando eu li o primeiro livro eu pensei, nunca na vida, porque eu sabia que tinha gente que gostava desse personagem e eu pensava como.
eu pensava, não tem razão pra algum dia eu, tipo assim, pode ser que eu passe a gostar, mas, tipo, nunca que eu vou passar pano pra tudo que foi feito no primeiro livro, sabe? E eu queimei a língua, assim, principalmente depois do terceiro livro, mas assim, nesse eu já comecei a queimar a língua bonito, assim, né? Incrível, meu Deus do céu. E assim, vai sendo desenvolvido, além da trama política, o romance, que era outra coisa que eu ficava pensando, cara, como é que eu vou querer que aconteça algum romance entre esses personagens? E eu quis, porque assim, é um desenvolvimento, gente, é tão bem feito que olha, assim, ó, meu Deus do céu, é sério, assim, ó, esse segundo livro, ele é muito legal, assim, ele é muito bom pra realmente determinar quem são aqueles personagens, determinar pra onde que a história tá indo, sabe? Além de que, assim, gente, o Laurent, cara, que personagem inteligente. Eu não vou entrar muito em detalhe pra não dar spoiler, mas assim, cara, o bicho é inteligente, assim, ó, não, mas me surpreendeu o livro inteiro o quão inteligente ele é, sério, assim, é isso, vou dizer só isso. Eu dei 4 de 5 pra esse livro, porque realmente ele melhorou muito. Ainda dava pra ver, tipo, que ele tinha espaço pra melhorar muito mais, mas assim, eu terminei ele pensando, eu preciso ler o terceiro. E novamente, se você tá no primeiro e tá pensando em desistir, não desiste, continua e depois eu quero que você me diga aqui se eu tinha ou não tinha razão. Também li neste mês O Veneno na Montanha, que é uma fantasia nacional que eu tava muito ansiosa pra ler. E assim, eu amei demais. Essa semana saiu uma resenha completinha lá no meu Instagram, então se você ainda não viu, vou deixar o link na descrição. Mas assim, a primeira coisa que eu gostei muito nesse livro foi a escrita. Eu amei a escrita, assim, né? Eu já seguia a autora, se você não conhece por nome, talvez você conheça ela como Bibi Lendo. Ela é uma das grandes influenciadoras de livros no Instagram, assim. E ela publicava de vez em quando alguns trechinhos do livro, e eu me surpreendi muito com a escrita dela, porque eu achei muito boa. Então, isso foi até um dos motivos que me fez comprar o livro, né? E eu me surpreendi ainda mais, assim, porque no livro é ainda melhor, sabe? Ela escreve muito bem, a construção de mundo é muito, muito bem feita, assim. Os personagens eu gostei bastante, o enredo em que se encaminha muito legal. E assim, livro de fantasia, eu sempre falo isso, livro de fantasia inicial, ele sempre tem uma dificuldade extra, porque ele tem muitas funções, né? Ele tem a função de introduzir, de apresentar e de já começar a desenvolver uma história. E além de tudo, ele tem que ser interessante o suficiente para captar a sua atenção e te fazer querer ler os próximos livros da série. Então, assim, é muito difícil julgar um primeiro livro e geralmente eu não gosto, assim, de cara do primeiro livro, tipo, amar o primeiro livro, favoritar, enfim, essa coisa toda. Eu gostei muito desse, tá? Eu não cheguei a favoritar nem dar 5 estrelas, eu dei 4,5. Mas, assim, eu sinto que é uma série, assim, que provavelmente o segundo vai me conquistar ainda mais e provavelmente eu vou favoritar o segundo, sabe? Porque eu acho que tem muito mais espaço pra me conquistar no segundo. Esse primeiro, assim, o que me pegou mais no início foi que demorou um pouquinho pra eu me conectar com a história. Então, eu demorei pra ler o livro, sabe? Assim, então eu acho que isso atrapalhou um pouquinho o meu ritmo. Mas, assim, no geral, ele é um livro maravilhoso. Eu tô louca pra que a Bibi lance a sequência de uma vez, que só vai sair ano que vem, infelizmente. Mas, assim, tô doida realmente pra ler, porque realmente é muito bom. Então, se você ainda não leu e se você gosta de fantasia e gosta ainda mais de valorizar, né, autores nacionais, leia, porque essa é uma ótima pedida. E aí eu também li esse mês um outro livro que não estava separado para ler este mês, mas que assim, devido ao número de pessoas lendo e falando bem deste livro, eu fui obrigada a pegar para ler, porque eu queria ver o que era todo esse fuzuê em cima deste livro, que é o livro Sinestesia, da Cora Menestrelli, que é uma autora nacional também. Ela já escreveu outros livros, talvez o mais famoso dela seja o Metanoia, mas assim, eu não tinha lido nenhum dela. Mas, e esse assim, nem tava também, eu já tinha visto que ele ia lançar, mas nem tava assim nas minhas listas de interesse, porque assim, ele é um romance LGBTQIA+, mas o outro tema principal dele é Fórmula 1. E assim, gente, Fórmula 1, cara, o que eu sei de Fórmula 1? Eu sei que o Hamilton é um dos pilotos, Ayrton Senna é um dos maiores nomes, talvez o maior nome aí do mundo de Fórmula 1, e é isso, tudo que eu sei de Fórmula 1. Entendeu? Então, assim, não sei nada de Fórmula 1, gente. Eu não entendo nada, não é algo que me interessa. Então, assim, não era um livro que eu ia me interessar por causa do tema Fórmula 1, sabe? Mas por causa de todo mundo falando, eu tinha visto vários trechos, eu gostei, assim, dos trechos que eu tinha lido, pensei, vou ler. E, gente, eu simplesmente, assim, encontrei o meu favorito do mês e provavelmente um dos meus favoritos do ano. Porque eu amei este livro. Assim,
Ele é o romance ali, né, dos protagonistas, que é o Alex e o Bess. Descobri que, assim, meu coração, assim, por Bess, pelos Bess, em geral, assim... Eu tenho um Bess, eu vou gostar, inclusive meu outro tá aqui, bem bonitinho aqui. Assim, então, mas o Alex também eu amei, assim. E vai contar ali o romance ali com esse tal dos dois, mas também vai contar mais, assim, tem essa parte da Fórmula 1 e também tem as relações deles com as famílias, né, deles, assim. E é muito legal como tudo isso é trabalhado. A escrita da Cora é maravilhosa, assim, maravilhosa mesmo. Não tinha lido nada dela ainda, agora já botei tudo dela na minha TBR, porque realmente eu quero agora ler, porque eu gostei muito, muito, muito mesmo, assim, sabe? Então, assim, o livro é maravilhoso, assim, realmente me surpreendeu. Pra mim, esse livro é total o meme, prometeu nada, entregou tudo. Porque, assim, eu não tava esperando, assim, que eu ia gostar tanto desse livro que nem eu gostei, sabe? Realmente, assim, me surpreendeu demais mesmo, assim. Então, assim, se você gosta de livros, assim, que mexam mais com essa temática de esporte, né, gosta de romance e tudo mais, vai dar uma olhada. O livro tem no Kindle Unlimited, inclusive eu li por lá, devolvi e eu vou comprar o livro, porque, assim, gente... Eu vou voltar pra reler esse livro com toda certeza. Preciso dizer, foi 5 estrelas favoritado, né? Então, assim, maravilhoso. Então, eu super recomendo aí. Fica aí a minha recomendação de sinestesia, o meu livro favorito do mês. E aí, pra finalizar o mês de agosto, eu terminei a trilogia O Príncipe Cativo, com o terceiro livro, O Príncipe Cativo, O Rei. E aí são parênteses, gente, porque eles traduziram os títulos do livro em inglês tudo errado. Porque, na verdade, os 3 livros era para se chamar O Príncipe Cativo, o primeiro. O segundo seria algo como A Jogada do Príncipe, algo desse gênero. E o terceiro, A Ascensão do Rei. Eu tô falando, tipo, as traduções literais dos 3 títulos, tá? E eles traduziram os 3 como Príncipe Cativo e aí botaram só o subtítulo de O Escravo, o Guerreiro e o Rei. Por que mudaram, eu não sei. Se eles tivessem traduzido o título, realmente teria ficado bem melhor. Mas, enfim, terceiro livro, né, finaliza aí realmente a história. E, gente, assim, uma que eu tive a ansiedade de leitura. Eu não sei quem mais já teve isso, mas eu tenho geralmente quando eu vou ler livros de fantasia, que é tipo assim, aquela angústia, aquela leve ansiedade de não querer ler, principalmente livro final, assim, né, finalização de séries, porque você fica naquela coisa de vai dar coisa errada, vai dar coisa errada, porque precisa dar coisa errada pra história se desenvolver e tudo mais, então você fica o tempo inteiro esperando que coisas deem errado. Então, assim, eu fiquei vários momentos, assim, nesse livro, sabe? Mas, assim, o livro é muito bom. Assim, realmente, o crescimento que a série tem durante, assim, os 3 livros é incrível. O desenvolvimento de enredo, o desenvolvimento de personagens, em específico aquele que eu já comentei antes, assim, ó, é um dos melhores desenvolvimentos que eu já vi feito num livro. E é tudo feito de um modo que, tipo, soa natural. Não é aquela coisa forçada de, tipo assim, fiz desse jeito no primeiro livro e agora eu quero que você mude de opinião e eu quero fingir um desenvolvimento. Não, é desenvolvido ao longo da história e é feito de um modo natural. Então, assim, é tudo muito bem feito, tudo é bem amarradinho no final. Então tem coisas que realmente você vai ver nesse último livro, você vai pensar, ah, por isso que era daquele jeito lá no começo, por isso que tal personagem falou isso lá no início. Então, assim, tiveram 2 teorias que eu tinha lá desde o primeiro livro. Uma em específico, assim, que ela foi largando dicasinhas, assim, eu fui catando essas dicasinhas e foi confirmado nesse terceiro. E eu só fiquei, tipo, muito feliz que foi confirmado porque eu tava certa, mas fiquei muito triste porque as coisas eram, tipo, ai, é livro de sofrimento, né? Então é isso aí. Mas assim, gostei muito. O romance, assim, que eu achava impossível shippar, shippei muito, sofri muito, assim, por este casal neste livro. Gostei demais. Mas tenho críticas. É uma crítica só, na verdade, que é em relação ao final. Porque assim, o livro ele constrói todo o final e assim, é um livro que ele é frenético o livro inteiro, sabe? É um livro que vai construindo uma coisa assim, uma tensão muito grande o livro inteiro e tem várias cenas de ação. Então a gente chega pra esse final, tá toda empolgada e acontece a cena, o clímax ali do final, aquela coisa toda, a finalização. E aí a gente tá, assim, começando a descer da finalização, sabe? Que a gente tem essa finalização e agora a gente vai trabalhar o final pra acabar num clima mais normal de final de livro mesmo, né? E aí parece que corta, tipo, a gente tá terminando de finalizar e o livro termina. E aí eu fiquei, tipo, eu juro, gente, eu tava sozinha em casa com o meu Kindle. E eu tava falando com o meu Kindle, sozinha, falando, cadê o próximo capítulo? Não é possível que termine aqui. Porque não pareceu que estava completo, parecia que estava faltando um capítulo do meu livro. Porque aquele capítulo final de série, ou epílogo, alguma coisa assim, que serve pra dar a direção de como ficou a história no final,
como é que ficou o personagem A, B, C, né? O que aconteceu com não sei quem, o que aconteceu com não sei quem. Não teve. Então a gente teve todo o desenvolvimento, todo o negócio, e o livro acaba. E você fica tipo, tá, e agora? Sabe? Aí eu descobri, né? Uma menina no Instagram me informou que tem um livro de contos. Que na verdade esses contos eram para ter vindo com os livros mesmo. E tem um conto em específico que se passa depois desse terceiro livro e que é para ser tipo o epílogo do livro. Ainda não li, no momento que eu tô gravando isso eu ainda não li, mas eu vou ler agora e aí eu comento lá no vídeo de leituras de setembro. Tô ansiosa para ler, assim, porque eu acho que vai me dar a finalização que eu preciso, sabe, assim. Mas dei 4,5 de 5, tirei esse meio por causa desse final um pouco apressado, mas assim, eu amei o livro, tá? Favoritei, mesmo que eu não tenha dado 5 estrelas, eu favoritei, porque realmente, assim, todo o sentimento que eu tive durante a leitura foi de um livro favoritado, então não tinha por que eu tirar isso desse livro, sabe? Realmente, assim, gostei muito, como eu falei, novamente, se você tá lendo o primeiro livro, continua até o final, gente, porque vale muito a pena. Se você tá em dúvida se vai começar ou não, por causa das problemáticas, por causa dos gatilhos, aí realmente, assim, eu acho que talvez, se você acha que vai te incomodar, que vai realmente te dar algum gatilho, né, dá uma olhada melhor, assim, realmente, mas assim, eu adorei e eu vou ler neste mês de setembro a nova série da autora que lançou o primeiro livro aqui, o Ascensão das Trevas, e eu vou fazer vlog de leitura deste livro. Então, assim, já deixo informado, provavelmente vai sair no final de setembro ou início de outubro. Vamos deixar aí já informado aí para vocês ficarem ligados. Então é isso, gente. Falei pra caramba, eu sei, assim, eu sinto que eu falei pra caramba, assim, eu tentei reduzir ao máximo, mas ainda assim eu me perdi em alguns momentos aí. Mas me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram alguns desses livros que eu comentei aqui, como é que foram as suas leituras no mês de agosto. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue lá no Instagram para não perder aí o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.